Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode mudar completamente a sua visão sobre as obras que você lê por aí. Então, o assunto de hoje é figuras de linguagem. Que é assim, sabe aquelas palavras que parecem simples, mas carregam um mundo de significados ocultos? Pois bem, elas são a chave secreta para você desvendar uma obra. E para aproveitar, eu trouxe exemplos da nossa literatura para que você possa aí fazer esse comparativo entre as figuras de linguagem e como elas aparecem nos livros. A gente precisa começar com a rainha, né? Quem é a rainha das figuras de linguagem? Se você disse metáfora, está certo. Ela é simplesmente uma comparação, mas aqui a gente não vai usar aquele como. Maria é quieta como uma porta, dizendo que ela fica ali parada. A gente utiliza o como aqui, fica explícito. Na metáfora isso não ocorre. Porque os autores, então, gostam de usar metáforas, muitos, tá? Pra dar vida às palavras. Quer um exemplo? Clarice Lispector, meus amores. Hora da Estrela. Ela diz assim: Macabeia era o fio de água que corria invisível por entre as pedras. O que ela quer dizer com isso? Macabeia, se a gente for levar pro literal, ela é um fio de água? Não, né? Mas a gente precisa reparar, então, qual é o significado por trás dessa metáfora. Quando a Clarice diz isso, ela faz um comparativo e faz a gente refletir sobre a fragilidade e a insignificância de Macabeia. Então aqui já cabe aquela dica. Quando você se deparar com uma metáfora bem reflexiva, se pergunte: o que o autor quis dizer com isso? É exatamente nessa reflexão que o autor vai te mostrar o além do óbvio, sabe? E isso vai aprofundar a sua interpretação. E com isso a gente pode entrar mais uma figura de linguagem, que é a hipérbole. Ou seja, é o exagero em pessoa, servido para dramatizar e trazer um exagero pessoal. Quer ver? Com certeza você já escutou ou falou aquela frase do tipo: estou morrendo de fome. Será que você tá morrendo mesmo? Não, né? Não é literal. Por isso que os autores amam colocar a hipérbole ali pra falar de uma forma mais exagerada, dramática sobre alguma circunstância. E olha quem a gente pode trazer pra nossa roda de conversa aqui, Dom Casmurro. Olha como ele diz: Capitu tinha olhos de ressaca. Olhos de ressaca? Como assim? Voltando da balada, o que ele quis dizer com isso? A hipérbole, nesse caso, ela sugere algo mais profundo. Acaba nos puxando e confundindo ali na hora da interpretação. Então, ela serve pra dar força à imagem. Quando a gente pensa em ressaca, a gente pensa quem fica de ressaca também. O mar, não é? E é como esse vai e volta das ondas. Ou seja, o autor quis destacar aqui o exagero. É como ele queria que você sentisse e penetrasse nesse olhar de Capitu, sabe? Como um mar. Quando você chega na paisagem, você não fica focado naquele vai e vem, aquela ressaca exagerada do mar. Pronto. É isso, é o olhar de Capitu. Não é mais bonito falar desse modo? É mais interpretativo e faz você sair da sua zona de conforto. Antes fosse ele falar: nossa, o olhar de Capitu me fixava, não, a gente precisa mergulhar mesmo nessas entrelinhas do que o autor está dizendo. Por isso que a utilização de figuras de linguagem, neste caso, é tão significativo. A gente precisa ir além do que o texto está nos mostrando ali só com as palavras. Agora, outra figura de linguagem muito utilizada, principalmente pelos modernistas, é a antítese. Queridinha no coração deles. O que é a antítese? É colocar duas ideias lado a lado para criar um efeito forte entre elas. Um exemplo é da Cecília Meirelles. Se a gente tá falando aqui dos modernistas, vamos trazer uma modernista. Ela diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre e nem triste. Ou seja, alegria e tristeza aqui vai servir para trazer esse equilíbrio entre as emoções, entende? O interessante é que a antítese também vai ser utilizado para mostrar essa dualidade de sentimentos, né? Barroco, então, meu amor, antítese para tudo que é lado, tá? A antítese, então, vai mostrar, principalmente nas poesias, que a vida não é tão preta e no branco. Existem as duas coisas. Existem a oposição daquilo que você sente. Agora você vem me dizer que isso não deixa a sua leitura mais rica? Gente, figuras de linguagem são essenciais. Outra figura de linguagem que é querida pelos autores: alusão. Alusão é a referência que o autor faz a algo famoso. Ele fica aqui esperando para que você pegue a ideia. Sabe quando você tá numa roda de conversa lá com seus amigos? Aí vocês pegaram alguma coisa que alguém falou, você olha um para o outro, dá aquela piscadinha e você faz. Alusão é isso. O autor tá piscando para você falando:
Você entendeu? Um exemplo na nossa literatura, Euclides da Cunha e Os Sertões. Ele escreve assim: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Se você já leu esse livro, você sabe que ele tá fazendo referência ao sertanejo em si, à luta do sertanejo, mas também há uma alusão aí de resistência humana, no sentido mais amplo também da interpretação. É exatamente nessa parte da alusão que talvez o autor tá querendo deixar o verdadeiro significado do texto. Por isso, preste bem atenção nela. E outra figura de linguagem tão aclamada e querida pelos escritores, e principalmente aqui, ó, nosso rei da ironia, Machado de Assis. Oh, falei. Vamos lá! Já falei, né? A ironia. A ironia é queridinha tanto por Machado de Assis, mas como outros escritores também amam pegar a ironia para colocar ali nos seus escritos. O que é a ironia? É quando o autor quer dizer uma coisa, mas na verdade ele está dizendo outra. Geralmente tem o intuito de criticar e provocar. Um exemplo que eu amo trazer é Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o narrador diz assim: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Ah, Mônica, parece positivo, sabe? Não, não é. Ele tá ali cutucando a sociedade mesmo. Por isso que a ironia requer muita atenção, muita atenção. Para você identificar a ironia, você precisa primeiro perguntar o que o autor quis dizer com esse texto. Porque a resposta vai muito além das palavras. E aí, gente, entramos em um conflito, porque recentemente teve o concurso da data prévia, né? Para contextualizar vocês, eu moro aqui em Brasília, a capital do concurso público. É realmente, todo mundo estuda para concurso, ou alguma etapa da sua vida, alguém já disse para você, vai estudar para concurso. Alunos desesperados me procuraram porque sempre estudaram com foco na gramática, sabe? Ah, vai cair língua portuguesa? Vai cair gramática. E cai. Mas também cai literatura! E eu amei! Obrigada, FGV! Que eu falo isso várias vezes para meus alunos e eles não acreditam. Eles acham que literatura é só entretenimento. Também é. Eu tô até com a prova aqui em mãos para mostrar para vocês que a primeira questão dessa prova aqui, que eu tô, caiu um texto do Fernando Pessoa. E o que tava caindo aqui, exigindo de você? Uma interpretação e o conhecimento básico nas figuras de linguagem. Olha, eu vou colocar a questão aqui na tela pra gente resolver juntos. Primeiro, ele utiliza o texto de Fernando Pessoa assim: o poeta é fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Texto clássico, trecho maravilhoso de Fernando Pessoa, e aí ele traz o questionamento dizendo o seguinte: assinale a opção correta sobre a interpretação dos versos em destaques. Primeira, eu vou colocar duas alternativas aqui. Responda aí, quero ver. Você marcaria: o fingimento é matéria da poesia, é ferramenta da criação literária, ou você marcaria: há uma perspectiva irônica que se sustenta, sobretudo, em fingir a dor que, de fato, sente-se. Responda aí na sua casa. E essa não foi a única questão de interpretação envolvendo as figuras de linguagem, tá? Mas eu vou pegar essa para você ter noção de como a sua visão com as figuras de linguagem, principalmente na hora que você está lendo, deve se guiar. E se você marcou a alternativa D, você errou. Por que essa alternativa e não a outra? Procure conhecer o eu lírico. Quem é que está narrando para você? É alguém que utiliza o fingimento como meio de criação. Ou seja, isso não implica uma visão negativa da coisa. Ao colocar a ironia aqui, a questão passa a ser errada, porque não é irônico o que ele está dizendo. Porque olha o que ele diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sentes. Ou seja, ele sente de verdade, gente. Não tá sendo irônico. Sustentando aí o fingimento como uma forma de ser criativo, sem a necessidade de envolver a ironia. Pegadinha, né? Eu fiquei com dó, mas a banca FGV mesmo, pra quem conhece, sabe que ela é terrível. Pra você mergulhar um pouco mais nesse processo e não cair nesse tipo de pegadinha, eu vou deixar aqui embaixo o meu curso. Talvez não haja aqui a necessidade de você realmente reconhecer uma figura de linguagem para ir prestar uma prova. Reconheço isso. Porque a literatura, antes de tudo, também ela é uma conexão, né, consigo. Mas para que haja essa conexão, para que você possa ter esse olhar mais profundo do que o autor realmente quis dizer, e não levar pra casa uma interpretação, porque não tem nada pior do que você ser mal interpretado. Sabe quando você tá querendo dizer uma coisa e a pessoa tá entendendo totalmente outra coisa que você tá falando? Você fala: gente, mas eu não disse isso. E por isso as figuras de linguagem dão esse rebuscamento e essa bagagem para que você possa entender melhor o que o autor quis dizer. E eu sei que parece muito complicado e afasta muitos alunos que acabam falando: ah, eu não entendo o que o autor quis dizer. Parece complicado, mas quando você vai pegando o feeling da coisa, você vai sentindo: ah, gente, as coisas mudam.
de A para B no instante. Eu falo isso porque quando você tem uma visão mais ampla da interpretação, vai ser muito difícil te enganarem por aí. Você começa a entender quando a pessoa tá passando a perna. Você não vai cair em qualquer discurso persuasivo aí. Você vai se questionar, você vai se perguntar. E a literatura é o melhor meio para você praticar essa visão e esses critérios. E eu sei que a gente tá ficando muito reflexivo nesse momento, mas essa é a parte da reflexão aqui no nosso vídeo. Você sai daquela visão, então, de um leitor só passivo, aquele que só recebe a informação, que não questiona, vai pela cabeça de um e de outro, para um leitor mais ativo, questionando aquelas informações que chegam até você. Por isso que eu digo, interpretar bem um texto é também uma liberdade de pensamento. E eu sei que o nosso papo é sobre literatura, mas isso vai muito além de literatura, gente. Vai muito além de ler. Ajuda, de certa forma, a ler também o mundo. Outra coisa importante, existem mais figuras de linguagem, tá? Eu trouxe aqui as que mais chamam a atenção ou trazem aí algumas confusões, mas é bom a gente ir refletindo, né, no meio desse processo. E que, se você quiser, a gente pode até fazer um parte 2, parte 3 das figuras de linguagem e comparando isso, principalmente, na nossa literatura. Agora eu quero saber, qual é a figura de linguagem que você mais usa na sua vida? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo você numa próxima. Beijo! Tô falando pra você, literatura é vida. Literalmente vida. Não tem como escapar. Você tenta fugir, você fala, eu não tô vendo literatura, não quero ler, não quero ler. Mas a vida tá acontecendo ao seu redor. A gente precisa ficar esperto.